bem-vindos todas e todos. Obrigada por vocês terem vindo. Acho que até o final da mesa a gente vai entender o que é Alice. Muitas coisas. Vai dar para sair com uma explicação boa. Bom, a Ana Cláudia já me apresentou, sou a Juliana, sou apresentadora do podcast Maria vai com as outras, que é da revista Piauí e que trata da questão de mulher e mercado de trabalho. Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou começar pedindo para elas contarem um pouquinho como é que elas chegaram onde chegaram. E eu vou começar pela Luísa, que, como eu disse aqui, é cozinheira, é dona de Chiquinho premiado, também já foi na Ana Maria Braga, já ganhou coisa você pode contar pra gente. Mas não foi sempre assim, né? Então eu queria que você contasse pra gente o que você fazia antes e como é que você virou cozinheira profissional. Meu nome é Luísa, boa noite, conhecida também como Musa das Panelas. Eu adoro que me chamem de Musa das Panelas. O canal dela do YouTube, Musa das Panelas, é sensacional, gente. Vamos ver. Então, gente, eu comecei a cozinhar com 10 anos de idade por necessidade de um acontecimento da morte do meu tio em Minas. E eu já ficava pela cozinha ali com a minha mãe e eu sempre gostei muito de comer. Então, tudo que eu via fazer, que eu comia, que eu gostava muito, eu tinha que aprender a fazer para comer bastante. E eu não era gordinha assim. Enfim, meu tio morreu lá em Minas, minha mãe teve que ir, meu pai trabalhava na rede ferroviária e nesse tempo não se usava e nem tinha grana para comer fora, então se levava marmita e eu tive que fazer a marmita do meu pai, eu tive que cozinhar para ele poder levar a marmita com 10 anos. E aí eu entrei na cozinha e dali eu não saí mais. Eu sempre cozinhava com a minha mãe. Enfim, estudando, o tempo foi passando e eu fui ser secretária numa empresa em São Cristóvão. Ficava presa no escritório, mas não ficava feliz. Isso eu tinha 18 anos. E essa empresa, quando tinha eventos, eu levava salgados, eu queria fazer a comida e eu levava. E dali as pessoas começavam a me pedir para fazer salgadinhos e eu fazia e todo mundo adorava e eu adorava aquele envolvimento com a gastronomia. Passou o tempo, eu me casei e um sonho de fazer gastronomia, de estudar, de entrar na faculdade, por entender também que a educação transforma, né? A educação, ela transforma a vida, ela é a única coisa que transforma o ser humano e que vai transformar o nosso país, a educação. E isso a gente começa a entender porque essa questão de feminismo, empoderamento, a mulher negra, ela já aprende isso há muito tempo, por mais que ela não tenha consciência disso, existe essa necessidade, né? Porque na minha família, por exemplo, muitas mulheres criaram seus filhos sozinhas, né? Eu tinha... eu falo de cozinha também, não só de cozinha. Eu estou falando dessa forma de empoderamento, principalmente da mulher negra. Isso é uma coisa que vem e tem essa necessidade. E eu entendi que eu precisava estudar. Eu precisava. Só que quando eu me casei, a faculdade de gastronomia era muito cara, ainda é até hoje. Mas não era acessível para mim, não tinha acesso. Só que aí eu sempre trabalhei, né, fazer a gastronomia para mim era um trabalho alternativo, né, informal. Eu fazia salgado, eu fazia quentinha, eu tive cantina, nunca tive uma empresa até o bar. Então eu me separei, fiquei com a minha filha com 10 anos e a necessidade de ter um emprego formal. Eu fui trabalhar em uma congregação católica, fui trabalhar lavando roupa e de padres, ali no colégio São Vicente de Paulo. Essa congregação, ela fica dentro do colégio ali no Cosme Velho, que ela administra
vários outros colégios no Brasil, hospital, enfim. Eu comecei ali lavando roupa porque eu tinha me separado e eu precisava de um trabalho, de uma carteira assinada, de um dinheiro fixo, né? Para ajudar no sustento da minha filha, né, minha filha? E suprir todas as necessidades, né? Enfim, comecei ali, em um mês mais ou menos eu estava na cozinha, porque faltou um funcionário, eu fui para a cozinha, no lugar que eu mais amava, e da cozinha eu não saí. Comecei a chefiar a casa, fazer eventos, me joguei para a faculdade, entrei na faculdade e comecei a pedir muito vale, porque muito cara, era quase R$1.000, R$996 na época. A mensalidade. Era muito dinheiro. E eu falei, mas eu vou fazer. Até que um padre percebeu isso, que era o meu chefe direto, Padre Bola. Uma pessoa muito importante na minha vida, que me ajudou muito. Ele me chamou e falou, Luísa, o que está acontecendo? Aí eu falei, entrei na faculdade. Aí expliquei toda a situação, ele, então, nós vamos te ajudar, passou a pagar 50% da faculdade, me dá material que não é barato, uniforme, faca, enfim. E ali eu conheci meus sócios, terminei a faculdade. Ali na faculdade? Ali na faculdade, sim. Conheci meus sócios e saí do trabalho, saí da congregação, chorando muito, horrores, que eu tinha verdadeira paixão. E fui abrir o Bar da Gema, aberto em 2009, né? Tem 10 anos. Nós éramos 4, o meu sócio atual e mais uma sócia e o sócio investidor. Eles saíram, os dois saíram, o sócio investidor e a outra, a Carla, foi abrir uma loja, ela trabalha com confeitaria, o outro é do TJ, então não deu para conciliar, saiu, ficamos eu e o Leandro. A gastronomia é um meio, né, que, principalmente botequim, onde o domínio é a maioria homem. Então entrar ali não foi fácil, não foi nada fácil, porque você se impor, você tem um botequim. Hoje o botequim é 50%, mais de 50% do público é feminino. Mais de 50%. É o botequim ou de botequim geral? Geral. São as mulheres que mandam no botequim. Graças a Deus. Então isso aí veio a necessidade, né, dessa evolução do botequim, de um banheiro limpo, porque eu tenho um botequim. Eu não tenho um barzinho, nada disso. A opção foi abrir um boteco mesmo. E trazer essa gastronomia. A gente foi muito questionado por isso. Por que fazer uma faculdade de gastronomia e abrir um botequim? Os 4 queriam isso, mas falando de mim, era uma questão de trazer para o botequim toda a minha memória afetiva, que até hoje é assim. Eu sento para tomar uma cerveja com o Leandro na mesa 16, gravem essa mesa que é a melhor mesa do bar. A Tamires está rindo porque a Tamires trabalha lá, faz extra, já trabalhou, agora ela está rindo. E aquela mesa ali é a mesa que a gente cria, que a gente cria as receitas, a gente sonha, a gente faz projetos. Enfim, foi muito difícil como mulher negra, porque até hoje a gente passa de clientes não percebem que somos donos, né? Nós somos, às vezes, tudo dentro do bar, tem 10 anos, menos os donos. Vou te perguntar tudo isso sobre o bar, sobre o cliente e sobre relação com o fornecedor também. Sim. Deixa eu só passar para a Alice primeiro, porque a Alice tem uma experiência se deixar, eu vou falar. Completamente diferente. A experiência da Alice é muito diferente. A Alice era advogada corporativa, né? Trabalhava num banco de investimento e hoje em dia trabalhando no terceiro setor, né? Trabalhando com clima e ONGs, assim, para a gente entender aqui o que você fez, o que você faz.
Onde você trabalhava antes e como é que você fez a transição para o trabalho que você faz hoje? Bom, boa noite todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer falar com vocês. É interessante ouvir a Luísa porque isso desperta um pouco essa percepção de como é que eu comecei a trabalhar, né? Também eu estava pensando na minha divisão de mundos entre o momento em que eu saí da faculdade e fui seguir a carreira jurídica e depois a minha guinada profunda. Mas no fundo, minha primeira relação com o trabalho aconteceu por volta dessa época, uns 10 anos também, numa livraria. Então, a minha família tem uma livraria infantil no Shopping da Gávea hoje, que é uma sobrevivência, também uma livraria. É uma livraria que tem quase 40 e poucos anos e fundada por mulheres, enfim, minha avó, minha tia, minha mãe, a Ana Maria Machado. Então, minha primeira relação de trabalho foi embrulhar livro na Belas Artes, na livraria, com uns 10 anos mais ou menos, todo Natal. Acabava o ano escolar, eu ia para a livraria e ficava lá, assim, 3 semanas até o Natal, com mão toda ferrada de... Elas pagavam ou era trabalho de graça? Não, pagavam com livros e assim, a comida, assim, a comida. E aí, então eu sempre tive uma relação muito naturalizada com o trabalho, porque para mim era uma coisa gostosa, era uma coisa que me engrandecia e eu gostava de falar com as pessoas e vender o livro, assim. Tinha um livro em particular, O Gênio do Crime, que eu falei, quem entra naquela livraria que tem mais ou menos esse perfil tem que vender O Gênio do Crime. Então, você fazia a curadoria da livraria? E aí era uma forma de eu ler, e aí eu tinha que indicar, e aí eu voltava, ia embrulhar, enfim. Então, várias das coisas da minha relação com o trabalho começaram aí. E aí, enfim, segui a vida, estudei. Quando chegou na hora do vestibular, era um pouco aquela dúvida, eu queria fazer Itamaraty, na época eu pensava em fazer Itamaraty, então qual o caminho? Acabei fazendo Direito, porque eu falei, bom, Direito tem 1000 opções, um leque enorme, é uma boa formação. No fundinho eu queria ser jornalista, mas meus pais são jornalistas e falam assim, não faça jornalismo. Então, porque eu gostava, enfim, de escrever, queria apurar as coisas, e eu tenho um pouco esse perfil generalista, que foi o que veio, talvez, desde a literatura, desde essa formação lá da infância. E aí fui fazer Direito, e aí, logo no começo, antes mesmo de começar o primeiro período da faculdade, eu comecei a procurar estágio. Talvez, acho que é uma coisa meio que quero maximizar o máximo de experiências que eu puder ao longo da faculdade. Então eu quero ter muitas referências, passar por vários lugares para poder... Eu achava que depois que eu passasse por todas as opções eu ia conseguir realmente escolher o que eu queria. Eu gostava de muitas coisas. E aí, quem emprega alguém começando a faculdade no primeiro período de Direito? Só tinha 2 opções. Ou a Defensoria Pública, que não pagava nada, ou o mercado financeiro. Que, na verdade, não era um lugar óbvio para um advogado, um estudante de Direito, mas que, por relações da vida, eu tinha acesso. E aí, assim, estou procurando estágio, pintou uma possibilidade para trabalhar numa empresa que é gestora de recursos. Recém-formado no Brasil, o departamento jurídico era uma estagiária recém-formada e eu. E aí eles estavam contratando gente, então eu já cheguei nesse mundo do trabalho sem formação, mas tendo que pensar juridicamente sobre problemas que o mercado se colocava ali. Então, tem que ligar para o Banco Central para pedir uma audiência, para falar alguma coisa, tem que redigir um contrato. Então, eu fui aprendendo muito mão na massa. Assim. E aí, ao longo da faculdade, eu passei por vários lugares, nessa lógica de, não, preciso ter muitas experiências, mas eu sempre tinha essa cabeça de que eu quero fazer uma coisa boa para o mundo, assim, eu quero trabalhar com interesse público, esse é meu norte. Mas para eu chegar ali, eu tenho que conhecer o outro lado da força. Eu chamava o lado mal da força. Né? Até porque eu gosto muito de Star Wars, então eu sempre pensava, né? E aí, então eu fiz uma trajetória de mercado financeiro, empresa de papel e celulose, tributário, corporativo, bancário. Aí chegou no meio do caminho, eu falei, putz, não é isso. Cadê a minha origem dessa história? Eu queria fazer Itamaraty, não queria entrar no mercado. O mercado paga bem, né? O mercado te absorve e é muito. Essa lógica da operação do trabalho da empresa, a economia, lidar com o público, com operações financeiras, era muito instigante para qualquer pessoa, acho que seria, mas para mim era
alguém jovem querendo viabilizar negócio, era muito. Aí eu falei assim, não, para tudo, preciso me reconectar, preciso estudar inglês melhor. Eu já tinha feito inglês, mas preciso ter uma imersão. E aí eu negociei com meu pai, falei assim, pai, preciso fazer intercâmbio. Quero ir morar fora. Ele falou, tudo bem, justo, mas eu só te pago 3 meses. Se você quiser ficar um período inteiro, você se vira. E aí fiquei lá os 3 meses, e aí quando chegou no final dos 6 meses, estudando, falei, bom, preciso dar um jeito que eu não quero ir embora, eu não quero voltar, eu já tinha trancado a faculdade, como é que eu vou fazer? E aí comecei a acionar todas as redes que eu tinha lá, era no Canadá, em Vancouver. E aí quando chegou no reta final, era uma aluna muito dedicada, eles me ofereceram uma bolsa para continuar mais 3 meses estudando. Só que eu falei, não quero mais continuar na sala de aula, eu quero aprender na vida. E aí eu consegui 3 empregos. Um que era de lavando panela num restaurante turco. E aí é uma história, que era quem pagava o meu aluguel, era um salário de $4,50 por dia. E aí aquilo era o que dava para eu viver, assim, eram as contas básicas. Depois eu consegui um emprego tirando foto em festa. Naquela época ainda tinha uma coisa de sites, não tinha mídia social, né? Mas tinha uns sites que você podia ir lá tirar foto para ver onde você foi. E aí eu pagava a minha bebida da festa e a entrada da festa com a foto que eu tirava. Então o lazer estava garantido. Era para ir à festa? Para ir à festa. Exatamente. Eu ia para a festa e tirava a foto e eles me pagavam pela foto, pagavam a minha entrada, o livre acesso com a foto. E o terceiro era de tradução, porque eu falei, bom, já que eu não estou aqui estudando mais, pelo menos eu tenho que continuar me desenvolvendo. E hoje, enfim, vou voltar para onde eu estou hoje, mas eu acho que a base que eu consegui conquistar de poder trabalhar a nível internacional, com outros idiomas, eu devo um pouco a esse momento também da vida, porque foi o momento de sedimentar conhecimento e várias oportunidades que eu pude usar. Eu traduzia do inglês para o espanhol, do espanhol para o português, do português para o inglês. E aí, enfim, eu conseguia mais um resquício de ganha-pão, que foi o que me manteve por mais 3 meses. Você voltou, você se formou e foi trabalhar em banco de investimento? Não, aí eu voltei dessa temporada fora, aí fui estagiar num escritório de marcas e patentes. E quando eu estava no escritório, o banco de investimento, o Banco Icatu, me chamou para fazer parte de um processo seletivo, porque tinha conexões com aquele meu primeiro trabalho lá no começo. E eu falei, voltar para o banco de investimento, não é isso, não sei. Mas aí eu fiquei tentada, tanto pela questão financeira, que era uma perspectiva muito melhor, e de novo pelo desafio, porque aí era uma holding de investimento com várias áreas, aí era desde processo judicial, operação internacional, mercado de capitais, então eram muitas possibilidades. E aí eu fiquei lá durante 5 anos e pouco. E é uma área muito masculina também, como a da Luísa, né? Extremamente masculina, especialmente o nosso cliente interno era 99,9% homem. Mas que lidavam melhor com o fato de eu ser eventualmente a advogada chata que vai dizer, não dá para fazer, sinto muito. E tinha, claro, perfil mais sênior, mas eu tinha que lidar muito com essa coisa, como não dá para fazer? Você vai dar um jeitinho, mas não sei o quê. E eu acho que a questão de gênero talvez pegasse um pouco ali mais para o meu lado do que para os meus colegas homens, no sentido de achar que eu ia flexibilizar mais. Você chegava e dizia, isso aqui não pode fazer, juridicamente você não pode fazer, eles iam pra você porque achavam que você ia ser mais boazinha. Algo assim. Olhando em retrospectiva eu vejo que tinha um pouco isso. E aí eu comecei a pensar, a ser fisgada pelo mosquito da sustentabilidade e da questão ambiental como um todo. Eu falei, como é que eu mexo com isso? Como é que eu uso esse trabalho, esse lugar onde eu estou para trazer essa questão? Eu comecei a fazer desde, assim, vamos fazer reciclagem dentro da empresa, vamos ter um fundo que só apoia empresas verdes. Comecei a fazer várias ideias internas e nada pegava, nada decolava. Eu tinha... Nem reciclagem? Nem reciclagem. Eu tinha, sei lá, uns 28 anos naquele momento, 28 para 29 anos, eu falei, bom, não vai, já vi que não vai rolar aqui. E aí lá fui eu, vamos
viver mais um desafio, mais um... Então, quais são os caminhos? Ou eu vou fazer uma guinada pelo mercado de trabalho ou pela academia. E aí eu juntei todo o dinheiro que eu tinha acumulado nesse tempo e falei, vou fazer um mestrado fora. E aí botei no meu mestrado. Eu me lembro que foi uma experiência importante, que meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e ele fez o mestrado e meu pai pagou a parte do mestrado dele. E eu não. Eu paguei 100% do meu estudo. E aí eu tinha uma coisa de assim... muito assim, né? Eu vou ser autônoma, sabe? Eu não quero depender de ninguém. E eu acho que tem uma questão, talvez nem eu entenda muito bem como, mas de gênero aí. E aí fui fazer mestrado em economia. Como assim? Elabora isso. Da autonomia? É você e teu irmão? Não, da autonomia eu acho que é mais uma questão familiar mesmo. Meu pai vem de uma família de 15 filhos em Maceió. Meus pais são 9 mulheres e 4 homens. E aí todas as 9 mulheres eram dependentes dos pais, todas. E eu acho que ele trouxe essa coisa, quando ele saiu do Nordeste e veio para o Rio, ele falou, não quero que isso aconteça com a minha filha. Então, desde o começo, desde sempre, ele meio que incutiu essa coisa em mim, que você tem que se virar. Eu vou te dar o que eu puder te dar, mas você tem que se virar desde cedo. Luísa, a tua questão da independência foi diferente, né? Porque não teve jeito. Você se separou, ficou com a filha e aí foi... Na verdade, eu sempre, com meus trabalhos alternativos, eu sempre tive essa independência, mas eu não tinha... Independência do marido? Sim, eu não tinha consciência do meu poder. Tá. Do meu poder financeiro. Isso eu não tinha. Por que não? Porque a gente tinha... o dinheiro era muito misturado. Exatamente. E quando separou, ele ficou com a Cristina? Não, aí já tinha terminado. Eu já não estava... Eu tinha uma pensão junto com ele, mas aí acabou tudo. A separação foi difícil, acabou tudo. Aí eu fiquei em casa e meio que perdida, tentando ver para onde eu ia, até que eu entrei na congregação. Você estava falando da questão do empoderamento da mulher negra no bar, que muitas vezes os clientes passam e acham que você é tudo, menos a dona do bar. Sim, tanto eu quanto eu. Tanto você, porque o Leandro é negro. Negro. E acontece, você acha que acontece mais com você ou é igual? É igual. Você com ele, ninguém acha que vocês Não, são é igual. E aí, como é que é a interação? Você tem exemplo? As pessoas ficam sem graça? Como é que... Não, as você pessoas, você pode estar sentado chamando o funcionário. Já aconteceu assim, olha, eu vou te falar. Porque na época que abrimos o bar, teve muita essa coisa de ter feito faculdade de gastronomia e abrir o multimídia. Então, outro dia eu vou te contar uma passagem. Chegou um cliente do bar e falou: os donos não estão mais aqui? Eu falei: estão. Aí ele falou: mas os donos... Eu falei: eu e o Leandro, ele falou assim, mas os donos não tinham feito faculdade? A coisa é bem pesada. A coisa é bem pesada, muito pesada. E por aí vai, são muitos episódios. Que vem nós fizemos gastronomia. Tem um cliente antigo, que até um tempo que ele não vai ao bar, ele estava no balcão com o cachorro dele do lado de fora, tomando uma cerveja, e o Leandro no balcão conversando com ele, e eu no caixa, no computador. Ele virou para o Leandro: Leandro, eu frequento aqui há tantos anos e nunca vi os donos aqui. O Leandro falou: não. Aí ele: não, nunca vi. Você vai conhecer hoje. Como tá aí? Tá. Um falando que não conhecia e a outra sentada ali no caixa. Ele ficou muito sem graça, né? Sabe? O racismo estruturado, né, que a gente tem. E que a gente isso acontece aí... também, sei lá, quando você vai com o Leandro numa reunião, aí falando da questão do gênero, se você vai com o Leandro numa reunião, sei lá, com um fornecedor novo, você vai alguém entregar algum produto, então você e o Leandro, essas pessoas tendem a se dirigir a ele mais do que você? Olha, isso no bar, no início, aconteceu muito. Se dirigia ao Leandro. Principalmente quando é homem, então, ao Leandro. Uma questão de estrutura, de elétrica,
Isso eu nem faço questão não, porque toda vez se eu tiver de atender, eu tenho que anotar tudo que tem, porque eles realmente não querem falar com mulher. Agora não, a gente tem uma marca consolidada, tem um nome, tem a Luísa, sabe que eu tô lá, que sou mulher, que sou dona, então não acontece. Mas no início era muito difícil. Se vai consertar uma geladeira, se dirige homem, e aí você tem que se impor, né? Eu te contei da minha entrevistada, né? Que eu entrevistei uma vez para um programa que disse que a mulher tem que chegar chegando. Sim. E é dessa forma que tem que ser, e é dessa forma que eu faço, é dessa forma que a gente faz, né? Tem que fazer, senão vem... Era assim que você fazia também, Alice? Quando você era advogado, tinha que chegar chegando? Botar ordem na gurizada da minha operação? Não, eu acho que eu me resguardava um bocado, assim, tendo feito talvez muito mais o dever de casa do que os meus colegas, no sentido de que eu sabia que eu ia ser mais questionada. Você sabia? Você tinha consciência disso? Eu tinha consciência. Tinha que saber mais que eles? Tinha, mas não sei o que, assim, me confundi um pouco a cabeça se aquilo era pela senioridade ou se era pelo gênero, né? Hoje, olhando, assim, tendo mais consciência disso, como é que é estruturante da sociedade, eu acho que é um misto dos dois, mas era mais pesado por ser mulher. Os outros também eram jovens, tinham jovens e homens. Exatamente. Nem você e a questão da senioridade. Exatamente. Mas isso é interessante porque acabou tendo um efeito positivo nesse aspecto, porque eu tive que me superar. Claro que eu não precisaria ter que viver isso para me superar, mas em tese acabou tendo um impacto que eu tive que ir além e me esforçar ainda mais, e acabou tendo um benefício para mim mesmo. Em termos de conhecimento. Exatamente. E aí acabou que a minha experiência foi boa de conseguir ascender dentro da estrutura da empresa, mesmo, enfim, bem mais rápido do que outros homens. Então, né? Você sabe que vão te exigir mais. E aí você tem que se preparar para isso. Até hoje, na cozinha, o cozinheiro não gosta que eu entro. Ela não gosta. Como assim? Porque eu sou mulher, eu tenho 2 homens, e aí eu tenho que falar, tá errado com o Leandra, ele tem muito mais facilidade com os cozinheiros. Então quando você tem que falar alguma coisa com os cozinheiros, o Leandro entra e bota mais... Eu entro, boto, se eu tiver afim. Hoje eles são treinados, enfim, fazem... Eu dificilmente entro na cozinha agora, o Leandro entra até mais do que eu. Mas se eu tiver de entrar, eu entro e é assim, é dessa forma, tá errado. E você sente uma diferença. O bico diferença. é maior, claro. Sim, Nossa, o Leandro que fico manda, com raiva. Fico com raiva. Você é a chefe. Mas fico com raiva. Tem que obedecer. Mas é porque eu sou mulher, né? Então, É gozado porque cozinha, né? Cozinha tem aquela coisa de cozinha, você fala da memória afetiva da tua comida, que é a comida das avós, a comida das mães. Então cozinha tem essa coisa de mulher, mas cozinha profissional não, né? Não. Cozinha profissional é assim, é um mundo muito masculino, né? Os chefes famosos. E a gente está aí mudando isso, né? Inclusive, eu tenho no bar, eu tenho mulher trabalhando em produção, né? E tenho extra. Porque Produção é muito lavar, difícil. tá? Não, é fazer, preparar, pré-preparo, né? De cozinha, por exemplo. Porque o horário da noite é um horário ingrato. Moram longe, tem medo, as mulheres têm medo. E com razão, infelizmente a gente está aí, a mulher andando sozinha, meia-noite, 1h da manhã, tem que ter medo. Em geral tem filho também, Isso. E aí, como isso acaba também recaindo mais na mulher, né? Trabalha de noite. Exatamente, é mais complicado. Então, isso faz com que a mão de obra masculina ainda domine mais esse mercado. O horário, sim. Então os teus cozinheiros são Homens. E aí eu tenho uma na produção, a Tamires faz extra comigo no salão. Final de semana Final de semana é assim. E aí você ali se mudou completamente. Você saiu dessa coisa corporativa de advogado e foi fazer reciclagem. Então, Já que não conseguia fazer lá dentro. pois é. Não, e aí eu fui, enfim, fazer o mestrado em economia, história econômica e desenvolvimento. E quando eu voltei, foi uma imersão, enfim, saí completamente do direito. Quando eu voltei, falei assim, e agora?
E agora porque eu continuo sem saber exatamente o que eu quero fazer, porque o leque que já era grande ficou maior ainda, de um lado. De outro, agora tudo bem, eu tinha um mestrado, eu tinha um diploma, mas eu não tinha rede. Que é esse universo da sociedade civil, do terceiro setor, é um universo muito fechado em vários segmentos. Assim, a gente fala que para quem quer o primeiro emprego, né, era praticamente difícil entrar, conseguir uma entrevista. Para mim, eu estava vivendo a mesma coisa do primeiro emprego, só que com 30 anos. E aí volta a história da dependência, porque enfim, eu tinha feito meu pé de meia, estava voltando, tinha ainda uma reserva, mas viver no Rio é caro, eu fui no desemprego, e aí eu estava com aquele fantasma de passar dependendo do meu marido. Que era, Casada, aí você botou já era casado. Na verdade, eu me casei e peguei o avião. Então, e aí, eu assim, não queria depender dele de jeito nenhum. E aí, o que eu faço? Aí, quando foram 6 meses de busca, tateando, e volta e meia com aquela tentação, vou voltar a advogar, vou ganhar um dinheirinho, não, Alice, o caminho é outro, o destino é outro. E aí, quando completou esses 6 meses, que eu já estava no meu limite, realmente, aí pintaram 2 oportunidades de trabalho. Uma numa ONG e uma na consultoria para ONGs. E aí eu falei, bom, e agora? Qual dos dois? Uma era para trabalhar com pobreza, com um ciclo da pobreza e problemas de saúde, uma franquia social que se chama Saúde Criança, já bastante consolidado. E a outra era uma consultoria que trabalha que ajuda, faz fortalecimento institucional, consultorias, projetos para ONGs, mas de vários temas. E nenhuma das duas, a soma dos 2 salários não dava metade do meu salário de antes que eu ter saído do mercado. E agora? Sim. Aí, aquele momento foi um momento meio que de testar o meu sonho. É isso mesmo que eu quero? Estou disposta a abrir mão nesse nível, né, para seguir adiante? Trabalhar o dobro e ganhar menos da metade. Exatamente. Falei assim, bom, agora, eu tenho que dar o benefício da dúvida, vou apostar. E aí aceitei os 2 empregos, negociei com os 2. Disse, olha, eu trabalho 12 horas por dia, eu não tenho medo de trabalho, vamos embora. E aí eu estava, basicamente, de manhã eu tinha que resolver problemas, tipo arrumar um fisioterapeuta respiratório para uma criança que estava no Miguel Couto, ocupando um leito que ela precisava sair para outras crianças entrarem. E no fim da tarde eu estava pensando sobre o Acordo de Paris e a negociação do clima e como é que as ONGs lidam, qual é o melhor posicionamento. Então foi um ano de muita exploração, super intenso. Quando chegou no final desse ano, eu falei, bom, aquela formiguinha lá da sustentabilidade me pegou, eu falei assim, não, eu vou investir aqui nesse trabalho dessa consultoria, quero olhar mais para a agenda ambiental. E aí saí do Saúde Criança e resolvi mergulhar nesse universo de, enfim, ser consultor de ONGs. E é mais fácil para a mulher nessa área do terceiro setor do que no investimento? É bem mais fácil para carreiras médias, nível médio. Quando você chega no topo, seja na direção, seja nas grandes referências de conhecimento, os cientistas do clima são todos homens. Tem um teto de vidro. Tem um teto de vidro, tanto que você olha, hoje, por exemplo, no Brasil... Mesmo em ONG, fundação, a gente está trabalhando com Mesmo hoje, na nossa equipe, na organização, na X, que é a organização que eu trabalho, são 4 homens para 10 mulheres. Mas é um esforço consciente. Não é uma coisa... tem 2 mulheres negras por um esforço mais consciente ainda. De diversidade, enfim. Mas isso é um desafio global nessa área, por exemplo, e no Brasil não é diferente. Tanto que, volta e meia, acontece um esforço ativo, uma ação afirmativa, vamos chamar assim, de trazer diversidade para as mesas de diálogo, para uma discussão sobre o tema. Fica ali, 4 homens, aí tem que arrumar uma mulher para moderar. Não adianta só moderar, tem que ter alguém, uma mulher protagonista. E aí a gente fica num esforço, agora o próximo etapa é ter que ter uma mulher negra falando. Então, essa na mesa, na plateia, em vários lugares. Né? Então, existe esse esforço ativo. E aí, bom, para resumir, eu passei de uma assessora de 10 horas semanais para 20, 30, até que eu virei sócia da empresa. E aí
foi interessante porque eu tive a felicidade de ter uma sócia, éramos 4 sócios, 4 mulheres, 3 na faixa dos 30 anos e uma mais sênior de 50 e poucos, que dava muito espaço para a gente decidir, tocar. E aí eu voltei para aquele lado, seja da formação jurídica, seja para o olhar da empresa, porque aí eu tocava desde a gestão financeira até o projeto em si. Então, instituir sistema, contratar gente, aí contratar um homem, que inclusive a pessoa hoje continua lá, felizmente, mas ele era, digamos, o primeiro da linha, da equipe toda. E ele não entendia como é que, assim, as mulheres muito mais novas que ele, tem os seus 40 anos, sabiam mais do que ele sobre o que ele tinha que fazer. Não entendia. Como assim? Ele não respeitava, ele não questionava, ele relutava. Tinha uma questão de gênero muito forte. E é muito legal ver que agora, sei lá, 3 anos depois, ele tem uma relação com a mulher jovem empreendedora muito diferente. Porque foi uma experiência, viveu na pele. Realmente, o que a gente falou que ia acontecer, ele fez diferente e aconteceu. Então, ele passou a respeitar muito mais todas as outras mulheres, inclusive que já vieram depois de mim nessa organização, de um outro olhar. Então, foi uma experiência muito bacana nessa Tem uma pergunta? Alguém tem? Vou continuar aqui. Quais são, vocês estão em 2 áreas, mesmo nessa área de terceiro setor, que a gente imagina, né? A gente trabalha com questões sociais, é muito questão de gênero, né? Gênero e pobreza, gênero de trabalho, gênero e meio ambiente, né? Que também é uma questão problemática que afeta as mulheres muito, né? Na área do homem. E na tua área também de gastronomia, quais são os gargalos que vocês acham que existem, que vocês tiveram que vencer, que poderiam ser eliminados assim, para se acertar dela, o que faria com que tivesse mais mulher na cozinha, mais mulher trabalhando, mais mulher sendo empresária, sendo dona de botiquinhos especificamente? Olha, eu vou pelo lado da educação. Eu acho que estudar. A educação, estudar, se informar, porque a gastronomia precisa disso. A gastronomia, ela vem se modificando por causa de informação, você aprender técnica, isso faz você persistir no estudo. Eu acho que qualquer profissão é isso, você tem que melhorar sempre intermédio de muita informação, sabe? E a mulher tem que ter sempre a força. No meio é esse. Você tem que, igual a mulher que sempre gostou, você tem que chegar chegando. Ela no bar, por exemplo. Eu tenho lá o Leandro, né? O Leandro, ele é totalmente diferente de mim. É um termo machista, mas é como assim, eu sou o homem da relação. Exatamente por isso, porque eu sei, a mulher compreender que não é fácil. Não é fácil para a mulher. Então eu acho que a mulher não tem escolha. E eu acho que é isso, é partir do princípio que olha, a gente não tem escolha. Tem que entrar nessa luta do feminismo, você tem que ser ativista, né? Levantar, carregar a sua bandeira da forma que você pode com aquilo que você tem. Foi o que eu sempre fiz. Você acha que exemplo funciona? Quando você está lá no teu bar como dona, no teu super canal do YouTube, as pessoas chegam para você e dizem, olha, você é uma inspiração para mim, eu quero fazer igual, eu fiz igual porque eu vi você. Isso acontece muito e isso é o que me dá força. Isso é que me faz ter projetos, isso é o que me faz dar uma aula em uma comunidade. Eu tenho um sonho que eu estou aí alinhavando, estruturando para dar aula em presídio, entendeu? Então, quer dizer, é exatamente isso. É você ser espelho, é você querer que as coisas mudem, é não querer que meu neto que venha, meus sobrinhos netos, né, filhos de amigos, que não passem, as mulheres não passem por isso. Essa falta de respeito que tem. Isso precisa mudar.
Isso tem que mudar e eu acredito que vai mudar. E eu estou aqui com a minha bandeirinha lutando por isso. E você falou que a parte administrativa do bar é toda tocada pela tua filha, né? Pela minha Que é uma filha. parte que muitas vezes é dada para um homem, mas no teu caso No caso é ela. Ela que toca. E isso facilita muito para mim, né? Para mim e para o Leandro. Porque, na verdade, nós somos cozinheiros. É assim, é nessa ordem. Eu, mulher negra cozinheira. Nessa ordem. Eu sou cozinheira. Eu custei um tempo entender isso. Porque você abre um negócio e, assim, eu me cobrava muito e o Leandro também. Eu sou péssima em administração. você se cobrava de ficar boa em Porra, eu tenho. boa administradora. Não é, eu tenho. Cozinhar é a minha paixão. A cozinha é a minha paixão. E é isso que eu sei e que faço muito bem. Eu garanto isso. Tanto quando falam que quer brigar e falar que a minha comida é ruim. Que arrumar, nossa, eu viro uma fera. E quem me conhece adora implicar comigo. Ou não elogiar a comida, porque cozinheiro tem disso. Né? Você tem. Come e fala que está muito boa. Então, quer dizer, e aí a Dária entrando, isso melhorou muito pra gente. Porque aí agora eu estou livre para fazer o que eu mais gosto, que é cozinhar e tocar aí os projetos, né? Nesse tempo assim que estudou políticas públicas, trabalha com essa área, o que você acha que pode ser feito de política pública para facilitar o acesso à mulher ao trabalho, para facilitar a ascensão, para eliminar a discriminação ou explícita ou velada, para isso a gente quebra esse teto de vidro aí, que já encheu, né? Pois é, então, acho que hoje uma das grandes questões, por exemplo, nessa área de mudança do clima, é o que se chama de mainstream, ou de tornar o normal questões de gênero em políticas públicas. Então, chama de mainstreaming gender. Então, isso, na prática, tem todo um arcabouço conceitual do que isso poderia significar, mas falta aterrissar. Como é que aterrissar em coisas objetivas e práticas? Por exemplo, vamos falar de mobilidade urbana. Então, falar de mobilidade urbana e olhar para a questão de gênero implica em você saber qual é o perfil de uso dos transportes do homem e da mulher. Qual é o horário que a mulher usa, para que ela usa, diferente ou não do homem. Na verdade, você tem que ter muito dado. Assim, acho que a primeira coisa que eu acho que é uma coisa muito objetiva que precisa fazer, e eu acho que o feminismo caminha em alguns momentos para isso, mas ele precisa aterrissar ainda mais, é procurar buscar soluções também para esse problema. Então, por exemplo, isso. Se eu quero ter uma política pública de transporte que seja sensível às mulheres, eu preciso conhecer profundamente o hábito das mulheres e saber aonde que é a melhor intervenção. Às vezes, a intervenção é você melhorar a iluminação pública, porque, por exemplo, o transporte ativo, o ciclismo, ele é um desejo, mas ele é fruto de um medo, ele não é usado como medo. Às vezes... Isso que a Luísa falou, que não quer ser trabalhando. Sim. Por exemplo, às vezes, o mais sensível ao gênero é você ter previsibilidade, o diabo do sisteminha que vai te dizer quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar, que aí você não precisa pro povo de ônibus ficar 40 minutos esperando e muito mais vulnerável. Se você coloca... É visto como uma coisa de tecnologia, por exemplo, nesse caso, mas na verdade é uma questão altamente sensível ao gênero. É um bem-estar, gera um bem-estar para todo mundo, mas tem um componente de gênero importante aí. Parecer dar acesso à cidade às mulheres. Exatamente. E eu acho que a gente está caminhando como mundo para uma sofisticação de como as informações que a gente tem podem ser usadas para melhorar a nossa vida. E acho que as políticas públicas e a questão de gênero precisa se politizar, mas também trazer essas soluções para dentro do debate, porque elas que viabilizam muitas dessas coisas. Diferente, talvez, um pouco da tua experiência em relação à educação, no meu campo, você vê muitas mulheres com doutorado, pós-doc, etc., mas os espaços de poder e os espaços da ciência qualificada ainda são dominados por homens. Tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode dar bolsa para mulheres estudarem mais e aí conseguirem espaço. Mas você também pode ter, digamos, uma intervenção mais propositiva, ou seja, as lideranças
de quem vai organizar aquele debate precisa ter sensível a isso, de modo que ela não vai deixar uma mesa acontecer que não tem uma mulher. Isso é um trabalho meio que de formiguinha, sabe? Porque participar de conferências, essa coisa assim, dá chance a pessoa aparecer, para cientistas é importante. Sim, e aí você olha, por exemplo, para a formação de um governo, de uma liderança. Qual é a representatividade feminina que você tem, né? Então tem discussões, não normalizar a ausência de mulheres é importante nos espaços, é importante. Como não normalizar pessoas negras nos espaços também não é para ser uma coisa. A mão de obra que eu trabalho e a mão de obra feminina da gastronomia, né? Eu acho que teria que ter uma linguagem acessível. Por isso que eu falo de informação. Porque eu acho que falta muito isso na política. Você tem que falar a linguagem do povo, a linguagem de quem precisa trabalhar. Esse tipo de informação tem que ser simplificada. Você entende? Porque a maioria não entende. Essa relação, tá? Essa linguagem é muito necessária. A linguagem simples, a linguagem da informação. A gente precisa chegar a quem precisa trabalhar, tá? Eu estou falando da mão de obra de gastronomia, uma linguagem mais simples, não só de gastronomia também. Você diz que essa pessoa vai estudar gastronomia, tem que ser uma coisa mais... Sim, não é isso. Eu estou falando das mulheres, estou falando desse empoderamento, da facilidade da mulher entrar nesse mercado de trabalho. Como que você falou, que facilitaria isso. Então eu acho que é também essa linguagem mais simples. Ela está falando da iluminação. A gente precisa levar a informação a quem precisa de uma forma mais simples. Agora, se eu puder complementar, eu acho que existe um papel de mentoria entre as mulheres que é importante de ser desenvolvido, porque, falando pela minha própria experiência, foi muito importante ter alguém que meio que me ajudou. Aí eu não sei quanto que faz diferença de gênero, mas eu acho que, como a gente está subrepresentado em alguns espaços, eu acho que quando a gente consegue atingir um local, a gente tem um pouco um dever de ajudar outros a chegar onde eles chegou. Então eu acho que tem um trabalho aí de mentoria, como eu até te comentei antes, para quem quer trabalhar em ONG, no terceiro setor, por exemplo, às vezes é muito difícil achar, meio que você não sabe por onde entrar, o que é possível fazer. Então acho que tem um dever e um papel das mulheres que estão trabalhando já em ajudar nesse caminho das pedras. Essas são as possibilidades, democratizar as oportunidades de emprego, ampliando as redes de divulgação de vagas de emprego, tem uma série de coisas que eu acho que é mais a forma como você lida com essa situação que precisa mudar. Política salarial, vocês acham, vocês duas, que tem alguma coisa que se possa fazer? Porque em geral, mulher ganha menos que homem, né? Na mesma função, mas essa é na mesma função. No mesmo cargo. Tem alguma coisa que se possa fazer? Eu não sei, transparência, por exemplo. No Reino Unido, na Inglaterra, por tempo atrás, eles passaram uma lei de que as empresas tinham que abrir o salário. E aí foi um escândalo, porque descobriu-se que empresas que supostamente eram muito corretas pagavam mais aos homens do que às mulheres. E tem a pressão que vem, porque são jornal, todo mundo escandalizado. As próprias mulheres descobrem, né? Porque é difícil saber quanto ganha o outro. Isso é uma coisa que acontece na área de vocês, né? O homem ganha mais? Sim, ganha. Porque, principalmente os chefes administrativos, eles ganham mais do que mulheres. Mas isso é muito por detrás do que você falou. É difícil saber, né? É difícil saber. Então, para saber, você tem que ter o conhecimento. Você tem que ter transparência realmente. Eu vejo muitas mulheres dizendo assim, eu descobri porque eu vi um comportamento, ou ouvi alguém falando, coisa assim, meio que sim, por acaso, mas... Tem que ser dessa forma. Eu creio que tem que ser dessa forma. Transparência. Porque como você vai saber para poder lutar? No meu campo também existe essa diferença. Agora, existe uma coisa sistêmica das mulheres sempre pedirem muito menos do que os homens, né? Então, eu já fiz alguns processos seletivos e você vê claramente, assim,
top 20 são sempre homens, aí tem algumas mulheres que fogem da regra e muitas mulheres pedem, assim, pela formação, às vezes muito menos do que o mercado diz. Ou seja, você está entrevistando uma pessoa e você pergunta quanto você quer ganhar. Isso. O homem vai dizer que quer ganhar muito mais do que Muito mais que a mulher. Para a mesma função, às vezes ele é muito menos qualificado, inclusive, do que ela, mas ele é muito mais caro. Então, talvez, até nessa linha da transparência, ter uma base de referência de quanto que se paga, que nem tem de imóveis, né? Qual é o valor do metro quadrado, sei lá. Se tivesse uma coisa por formação, eu pudesse ajudar. Desculpa se dá que você participar, Isso, né? por favor, porque está quase acabando o Não, eu acho que para falar, por exemplo, mesmo com a transparência, eu sou funcionária pública federal, ou seja, bota meu nome, você descobre os salários do mundo. E eu lembro que ano passado, numa mesa sobre gênero, eu comentei isso, porque uma das questões que eu procurei como segurança e igualdade de gênero é o meu salário. E eu estava com a Odete Pereira, que é economista, que trabalha numa das próximas meses, e ela falou para mim, não usa um súmula, porque daqui a 20 anos você vai ver que seu salário não é igual de nenhum colega. Porque não basta você ter transparência e a igualdade de salário. Ela falou, daqui a 20 anos você vai ver que você produziu menos, porque ou você tem um filho, ou você tem que cuidar da sua casa, ou se acontecer alguma coisa você vai ter que cuidar dos seus pais. Vai ser sempre uma responsabilidade sua como mulher, e isso hoje já mostra em estudos que mesmo quando você tem essa igualdade, no final, quando você olha, você vai ter mais homens em cargo de chefia, com salário mais alto. E eu conversei com outras pessoas, uma minha amiga defensora pública, ela falou, quase todos os defensores públicos que atingem cargos são homens. Então a gente continua não resolvendo o problema nem dessa forma, assim, né? Porque não basta só agora a gente pede tem menos de 5 anos. Eu acho que isso é uma coisa importante de pensar o salário como medida de valorização, mas a própria mundo do trabalho, com todas as suas transformações, do digital, da relação de emprego, que é o CLT tradicional, que em algum momento foi o necessário, hoje às vezes não é mais tão o que é necessário. Às vezes as pessoas querem mais flexibilidade, às vezes as pessoas querem querem ter uma licença maternidade que seja respeitada. Tem várias outras questões, para além, óbvio que o salário é importante, mas para além do salário, que eu acho que complexificam, mas também abrem um leque de possibilidades para as mulheres. Desde isso, vou trabalhar menos horas no lugar e vou trabalhar em 2, ou normalizar se seja possível, ou você vai trabalhar por hora, ou você vai, enfim, tem que trabalhar por período, você tem que criar, acho que modernizar algumas das discussões que se adequam à necessidade das pessoas, em particular das mulheres. Não achar que todas as responsabilidades familiares, né? Essa paternidade é uma grande briga desse paternidade. Tem países que fazem isso, mas tem 1 ano, sendo cada um tem que tirar no mínimo. É obrigado a tirar 4 meses, você não pode passar. Mas que mesmo assim, se você olha, os meses que seriam os 2 não se fazem sem entrar mulher. Então ela sempre se retira do mercado. Sempre no final colocando mesmo das jornadas. Mesmo das jornadas. Outro dia saiu um artigo no New York Times que se chamava Mesmo das Condenadas, e era exatamente isso. Eles fizeram uma curva e é impressionante, você vê a curva assim, de homem e mulher que não tem filho. Aí vai ao longo da carreira, aí tem filho, aí cai assim. Aí quando sobe de novo, nunca chega aquele ponto do homem, nunca mais volta. Nunca mais. Aí o segundo filho cai de novo, e você nunca chega. Quando você se aposenta com muito mais pobreza entre mulheres idosas do que entre homens idosos em todas as situações. Parar com isso também. Deu utilidade. Vê se vocês têm mais alguma pergunta, porque a gente já chegou a 1 hora aqui. A gente já está encerrando. Tem mais alguma pergunta? Não? Eu vou agradecer nossos convidados aqui maravilhosos.